Nessa edição de hoje, você vai acompanhar: caminhonete colide em carro na Avenida Lacide Nunes. Caminhão carregado de milho tomba na BR-230, próximo ao Brasil Novo. Acidente de trânsito envolvendo postes tem causado prejuízos aos consumidores em Altamira. Vazamento de água forma cratera no bairro Santa Ana. Você vai acompanhar os flagrantes da cidade no nosso quadro especial. Receita Federal já está recebendo declarações deste ano e o prazo é até abril. Você vai ver aqui no Cidade Livre como proceder. Já estamos no ar. Boa tarde. Uma caminhonete colidiu em um carro na Avenida Lacide Nunes. Não houve feridos. No trânsito, confusão. Muitos motoristas, ainda sem entender o que havia acontecido, aguardavam o semáforo abrir atrás do veículo atingido pela caminhonete. Quando comunicados do ocorrido, tentavam seguir caminho desviando do carro. Segundo testemunhas, a colisão aconteceu quando o motorista da caminhonete tentava sair do local onde estava estacionado. Ele não teria visto o veículo que vinha atrás e acabou colidindo nele. O retrovisor do carro atingido ficou quebrado, o vidro trincado e a lateral amassada e arranhada. O proprietário do carro estava nervoso e não quis dar entrevista. Descolei 10 centímetros da calçada para olhar se vinha carro, escutei só o impacto. Mas vocês pretendem entrar em acordo? Não sei, o rapaz está nervoso lá. Vamos ver o que vai dar aí, vamos fazer o laudo. Caminha para a delegacia. Um caminhão de milho acabou tombando na rodovia BR-230. O acidente interditou a rodovia por quase 4 horas. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Veículos que circulavam pela rodovia foram surpreendidos com a cena. Um caminhão bitrem atravessado na via, além de parte da carga espalhada por quase 500 metros. O acidente aconteceu no quilômetro 46 da rodovia BR-230, já dentro do território de Brasil Novo. O trecho está com as obras de asfaltamento paralisadas há mais de um ano e tem registrado vários incidentes do gênero. Além de lidar com buracos gigantescos, os motoristas ainda são obrigados a ter que circular por um trecho da rodovia que não tem sinalização. O local marcado por uma ladeira íngreme, que prejudica ainda mais o trajeto para motoristas de outros estados. Nesse vídeo, feito por um telespectador, é possível ver a situação. Quem fez as imagens destaca o fato de a ladeira ter dificultado ainda mais a manobra do motorista. Após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal foi chamada. Durante o trabalho de retirada do veículo, os policiais contaram com o apoio da Prefeitura de Brasil Novo, que enviou maquinários para o local. O veículo tentou subir uma ladeira que é um pouco inclinada, inclusive é um desvio, de uma obra que o DENIT está fazendo. E não sei se dizer se por imperícia do motorista, mas o caminhão ele acabou retornando. E como é um bitrem, ele tem duas articulações, ele fez um S e obstruiu a via. Então o acidente não teve danos ao veículo, não teve lesões a pessoas, mas infelizmente a carga foi derramada na via e o veículo ficou impedindo a passagem, inclusive de pedestres. De acordo com a polícia, o trecho ficou fechado por quase 4 horas. A carga que caiu do caminhão foi retirada da pista e o que não pôde ser devolvido foi recolhido pelo município. A polícia não confirmou se houve tentativa de saque. A Prefeitura de Brasil Novo cedeu uma máquina. A máquina ela ficou por volta mais ou menos 2 ou 3 horas recolhendo o material, inclusive a carga que ficou derramada na pista. E com isso a gente conseguiu liberar todo o fluxo por volta de 2 horas da tarde. Com relação à situação do trecho, a informação é que o DENIT anunciou reparos emergenciais. Quebra de postes ocasionada por acidentes de trânsito tem se tornado comum e gera grandes transtornos para muita gente. Quem pensa que a empresa que fica no prejuízo está enganado. Cenas como esta são cada vez mais comuns em Altamira. Prejuízos que atrapalham a vida de consumidores e podem causar sérios acidentes. Com um trânsito muito complicado, não é à toa que Altamira tem circulado nos últimos anos entre os municípios com o trânsito considerado o mais violento do país. Oscilando entre o 1º e o 5º lugar, a cidade não consegue deixar desse ranking ruim. E para piorar ainda mais a situação, o problema que lota hospitais e atrapalha o funcionamento do Sistema Único de Saúde também prejudica a vida dos consumidores, porque suspende o fornecimento de energia. Reparem esse monte de pedras. Aqui ficava um poste de iluminação pública, que interligava cabos de energia de um lado da via para o outro. Mas há uma semana, um carro derrubou o poste.
E foi essa igreja aqui que ficou com os prejuízos. A empresa que distribui energia no Pará afirma que esses gastos são altos e, apesar de não serem repassados diretamente ao consumidor, impedem que a empresa invista em melhorias. Segundo a empresa, por ano acontecem em média 50 substituições de postes em Altamira. Em 2017 foram 60 e em 2018 até agora 12 já precisaram ser trocados. Para cada equipamento que é destruído durante um acidente, a empresa gasta em média de R$ 3.500. Mas se o poste tiver um transformador, a conta sobe para quase R$ 10.000. E implica, sim, prejuízos, tanto para a concessionária quanto para o consumidor. Para a concessionária, que em função do DEC, a demora do fornecimento de energia está voltando, né, em função do incidente, da interrupção de energia elétrica em função desses acidentes. E que acaba um transtorno para o próprio consumidor, onde que ele fica durante um período sem o fornecimento de energia elétrica, né? Quando o acidente é registrado pelos órgãos de fiscalização, o motorista é autuado e o prejuízo com o poste é repassado ao responsável pela batida. Na maioria das vezes, o motorista foge e deixa o problema para a empresa e os consumidores. Então, já ocorreu vários incidentes que, quando ocorre a batida num poste, cai, o fio elétrico fica em cima do carro, o motorista sai do carro e acaba tendo... Exatamente, acaba tendo contato com a rede e acaba vindo a óbito em função do choque elétrico. Então a gente aconselha, no caso do motorista, permanecer no carro até o socorro chegar, no caso de ocorrer. E entre em contato com o nosso 0800. Em vez de seguir, cratera se forma após vazamento no bairro Santa Ana. Você vai acompanhar os flagrantes da cidade no nosso quadro especial. E Receita Federal já está recebendo as declarações deste ano e o prazo é até abril. Uma cratera se formou na rua Mário Rolfe, que fica no bairro Santa Ana. O buraco surgiu depois que um vazamento de água se intensificou. As cenas do vazamento em grande proporção foram registradas por nossa equipe de reportagem, que esteve ontem no bairro e mostra a situação. A água que é desperdiçada aqui faz falta aqui. De acordo com os moradores aqui da rua Mário Rolfe, no bairro Santa Ana, esse vazamento aqui é antigo e já foi denunciado à Secretaria de Saneamento e à COSALT várias vezes. Só que no último final de semana a situação piorou e lá em cima se formou um buraco gigantesco. A quantidade de água que jorra é impressionante e o cheiro de cloro também é muito forte, denunciando que a água que está sendo desperdiçada é água tratada. O desperdício foi registrado por nossa equipe ontem à tarde, depois que moradores gravaram um vídeo e publicaram na internet. Revoltados com a situação, eles reclamavam do descaso do poder público com o bairro e pediam providências. Essa situação aí, 2 anos, né? A água que sai da tubulação percorre um caminho gigante. São 2 ruas inteiras até chegar a uma enorme área de mata. Esse jovem, que vive no bairro há 2 anos, observa a cena da porta de casa e lamenta o fato de pagar tão caro para nada. 2, 3 semanas aqui sem água e agora fui ver a água aí passando, correndo à toa na frente de casa. E é revoltante mesmo aqui, porque a gente passa muito tempo sem água. Às vezes já fica quase 1 mês sem água aqui e a água aí estragando desse jeito. O racionamento aqui é a coisa mais comum do mundo. É mais comum. Pode ver, nós temos 2 caixas d'água para ver se a gente atende a demanda da casa, mas é assim, às vezes não tem mesmo. E ele não é o único a lamentar e se indignar com o desperdício. Durante nossa presença no local, encontramos esse outro morador. Com o celular nas mãos, ele registrava a cena, que segundo ele parece impensada em uma cidade que enfrenta racionamento. É 2 anos a gente sofrendo aqui, sem água aqui nesse bairro aqui, 2 anos, meu amigo. Para construir a minha casa eu tive que comprar água. Porque não tem água na rua de jeito nenhum. Mas eu creio que a taxa de água daqui a um tempo vai chegar na nossa casa, aí, mesmo sem ter, porque eles não botam. Né? A verdade é essa, né? Sem saneamento básico, com ruas de terra e muitas áreas sem cuidado, tomadas pelo mato, o bairro Santa Ana nunca recebeu água fornecida pelo município. A água é distribuída às casas através de canos que são interligados na caixa d'água, construída pela Prelazia do Xingu. A obra, que tem 15 anos, ainda hoje é indispensável para a maior parte da população. Para quem mora longe do reservatório, o jeito é cavar um poço. Tem uns 2 anos. 2 anos? É. E sempre foi assim, sem água? Tem que cavar poço? Não, eu tenho um poço. A senhora tem um poço? É. Eles fizeram o negócio de encanação um dia desse. Para interligar? E interligar aqui na sua casa?
Eu acho que sim. Eles disseram que isso aí ia ser liberado quando tivesse tudo pronto. Enquanto não tivesse nada pronto, as casas iam continuar com seus poços. Eu acho, né? Isso aí tem que ser arrumado mesmo. Tem que arrumar, tem que ajeitar tudo. É triste, né? Ela tem lá embaixo, tá cheio d'água aqui, ó. Desperdício, né? Muita gente precisando de água e aqui a água desse jeito, hein? Terrível. Terrível. Quem tem 2 filhos pequenos para criar e ver uma situação dessa é terrível isso aí, viu, meu irmão? Nossa equipe entrou em contato com a Cosalt através da Ascom da Prefeitura, que esclareceu que o rompimento foi causado pelas obras que estão sendo executadas pela Norte Energia e pela Iluminário, por falta dos cuidados necessários. O reparo na adutora depende de um material que não tem no mercado local e que já foi feito o pedido e que está no aguardo da chegada. Enquanto isso, a Prefeitura tentará uma solução paliativa. O primeiro flagrante de hoje foi registrado em frente ao campus 1 da Universidade Federal do Pará. A denúncia de estudantes é por conta do estacionamento irregular de veículos sobre a rampa de acesso a cadeirantes e a faixa de pedestres. Na imagem é possível ver um veículo sobre a faixa e encobrindo a rampa. De acordo com os estudantes, essas cenas são comuns. O segundo flagrante mostra uma cena inusitada registrada na BR-230, o trecho urbano. O que chamou a atenção do motorista é a lanterna do freio da moto. No lugar da luz comum, o que se vê é um sinal obsceno. Pela legislação de trânsito, trata-se de uma alteração indevida das características originais do veículo e pode ser punido com multa e até exigência de retirada do equipamento irregular. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2018 começou na última quinta-feira. A prestação de contas é obrigatória para quem recebeu mais de R$28 mil em 2017. O prazo termina em 30 de abril. E veja como proceder e quem deve declarar nessa reportagem de Glice Lima. A Receita Federal já está recebendo as declarações do Imposto de Renda 2018, ano base 2017. O programa gerador já pode ser baixado no site da Receita. Se preferir, o contribuinte pode prestar contas por meio de aplicativos em tablets e smartphones. O prazo para entrega termina em 30 de abril. A recomendação é que os contribuintes tenham cuidado ao fazer a declaração. Outra dica é reunir primeiro os documentos necessários para depois preencher o documento. Toda pessoa física, né, todo cidadão que recebeu no ano de 2017 um valor acima de R$ 1.903, e também aqueles que recebeu rendimento isento, por exemplo, recebeu uma doação, ganhou na Mega Sena, ou recebeu qualquer rendimento acima de 40 mil que não é tributado. E também todo aquele cidadão, né, que tem imóvel, bens, igual ou superior a 300 mil. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não tenho renda suficiente. Mas tem fazenda, tem casas, né? Tem vários tipos de imóveis. Então, se essa pessoa tiver bens igual ou superior a R$300 mil, passa a ser obrigado a declarar também. A expectativa da Receita é de receber pouco mais de 28 milhões de declarações este ano, 340 mil a mais do que foi registrado no ano passado. O contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo fica sujeito ao pagamento de multa e o valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. A maioria das pessoas que me procuram que vai no dentista e não pede o recibo que pagou para o dentista. Vai no médico e não se preocupa de pedir a nota fiscal ou o recibo do médico. Detalhe, quando você for procurar um médico ou um profissional de saúde, você tem que pedir ou o recibo que tenha o CPF deles. Porque uma das dificuldades de nós contadores em fazer a declaração é que a pessoa traz aqui um papel e a gente vai ter que inserir o CPF do médico, do profissional, porque tudo é cruzado. Tá? A cada ano que passa, a Receita Federal ela está fazendo os cruzamentos de dados. Então, está diminuindo a possibilidade daquelas famosas jeitinho brasileiro.
Quem optar pela declaração simplificada abre mão de todas as deduções admitidas na legislação tributária, como aquelas por gastos com educação e saúde. Uma das novidades para este ano na declaração do imposto de renda é que serão exigidos CPFs de dependentes incluídos na declaração com 8 anos ou mais. Em 2017, o CPF havia passado a ser obrigatório para criança a partir de 12 anos. A redução da idade visa evitar que a declaração caia na malha fina, possibilitando maior rapidez na restituição do crédito tributário. Já a partir de 2019, a obrigatoriedade será para todos os dependentes de qualquer idade. De acordo com a Receita, o programa de declaração neste ano também vai pedir aos contribuintes mais dados sobre seus bens declarados, entre eles endereço de imóveis, sua matrícula, IPTU e data de compra, além do número do RENAVAN de veículos. O contribuinte, porém, não será obrigado a fornecer essas informações. Então a maioria das pessoas não tem o costume de tirar o CPF, né, da criança, deixa para tirar com a idade mais avançada. Então não adianta você procurar um profissional para fazer a declaração, ou mesmo você for fazer. Esse ano ainda é facultativo alguns aspectos aí nesse sentido, mas tem que providenciar agora o CPF do dependente, a partir de 8 anos de idade. Veja depois do intervalo, trabalhadores do Pará devem ficar atentos ao calendário de saque do abono salarial do PIS, que já começou a ser liberado. E Pastoral do Idoso promoverá feijoada beneficente para reformas na Casa Samaritana. Trabalhadores do Pará devem ficar atentos ao calendário de saque do abono salarial do PIS/PASEP ano base 2016. O Ministério do Trabalho começou a liberar ontem o pagamento do benefício para quem é da iniciativa privada e nasceu nos meses de maio e junho. Também a partir desta data serão pagos os servidores públicos com o final da inscrição 8 e 9. Fique atento, este é o último lote de pagamento. Quem se enquadra na regra do abono terá o dinheiro liberado. O prazo final para o saque é 29 de junho. A partir daí, o recurso volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quase 180 mil beneficiários ainda não sacaram dinheiro, o que faz do Estado o que mais tem trabalhadores a receber na região norte. O valor do benefício é proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente no ano base e varia de R$ 80 a R$ 954. Quem trabalhou durante todo o ano recebe o valor cheio. Quem trabalhou por apenas 30 dias recebe o valor mínimo e assim sucessivamente. Para ter direito ao benefício, é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos um mês em 2016, com remuneração média de até 2 salários mínimos. Além disso, o trabalhador tinha que estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. Os empregados da iniciativa privada vinculados ao PIS sacam dinheiro na Caixa. Para os funcionários públicos, a referência é o Banco do Brasil. Para dar continuidade ao projeto de cuidados com a melhor idade, a Pastoral do Idoso estará promovendo um grande evento no próximo dia 1º, domingo de Páscoa. O recurso arrecadado através da venda das feijoadas será usado para consertar o telhado da Casa Samaritana, onde as atividades com os idosos acontecem. Este é o espaço onde a melhor idade pode colocar em prática a sua criatividade. Aqui tem artesanato, espaço para costura e também para o bazar montado através de doações. O problema é que as atividades têm sido prejudicadas pelos problemas estruturais do prédio. Em dias de chuva, a sala fica assim totalmente molhada. Por conta do problema no telhado, o espaço deixou de ser utilizado. Inclusive parou os artesanatos por causa da chuva. Chove, alaga. Como você viu ali, está todo alagado. Isso porque nós enxugamos sábado. Chão todo enxuto, já está todo alagado de novo. Para consertar o telhado, a Pastoral do Idoso promoverá uma feijoada beneficente no próximo dia 1, domingo de Páscoa. Os tickets estão sendo vendidos a R$ 10 e podem ser comprados aqui na Casa Samaritana ou na Paróquia Imaculada Conceição. O evento também contará com um forró animado. No domingo de Páscoa, logo depois da missa, vai ter música ao vivo, vai ter feijoada e com uma
eu ganhei uma cesta de chocolate. Quem comprar feijoada concorre a cesta de chocolate. Está todo mundo convidado para vir participar da nossa feijoada, dançar quem quiser dançar, os idosos quiser vir dançar, pode, a manhã toda vai ter música, vai ter ao vivo. Quem vem participar para ter um dia alegre com a gente. Ainda no domingo de Páscoa acontecerá um torneio de futsal beneficente. As inscrições já estão abertas e também podem ser feitas na paróquia. É o valor de R$40 para quem for se inscrever, a equipe. E depois pode participar da nossa feijoada também. Alguma coisa mais que a gente vai conseguir inventar, né? O sonho é expandir os trabalhos desenvolvidos pela Pastoral do Idoso e possibilitar que mais idosos tenham uma boa qualidade de vida. Se você conversar com muitos idosos que fazem parte do nosso grupo, é diferente, porque eles viviam muito triste, muito socado dentro de casa, preocupado com o trabalho e tudo, e hoje em dia se preocupa mais com eles, né? Só reforçando, o forró e a feijoada acontecerão no dia 1º de abril no Salão da Paróquia Imaculada Conceição, logo após a missa de Páscoa. O Cidade Livre fica por aqui. Não esqueça que você pode continuar nos acompanhando pelas nossas redes sociais, também pelo aplicativo do Cidade Livre e no nosso site. E lembrando que temos a nossa reprise às 7 da noite. Sugestões de reportagem você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, no 991990885. Obrigada pela sua atenção e até amanhã.